Boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse momento, todos vocês que prestigiam mais um lançamento da Editos, né? A vocês que vieram aqui para ouvir sobre filosofia, para conversar sobre filosofia. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, em nome da Universidade Estadual de Santa Cruz, em nome da Editos, editora da UESC, e dizer que esse é um momento muito importante, muito rico, muito caro para todos nós da universidade, assim como para o autor, né? É um momento muito rico e muito caro para todos nós da universidade e da editora, que conseguimos compartilhar durante um período tão árido uma obra de excelência com o público. Eu descreveria esse trabalho de Saulo como um trabalho de excelência e me alegra muito, imensamente. Então, agradeço à equipe da editora, agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz, agradeço a Saulo Dourado por confiar no nosso trabalho. E já que é para isso que a gente está aqui, né, eu vou convidar para esse debate, para essa conversa, a estrela dessa noite, o querido Saulo Dourado, que é escritor, educador, que coordenou a redação do documento curricular referencial da Bahia na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, pelo PRO-BNCC, para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. É atualmente autor didático sênior da Camino Education, é este o nome. Como professor de filosofia, trabalhou nos ensinos Fundamental 1 e 2, Médio, Técnico Integrado e EJA, em colégios privados de Salvador e no IFBA como substituto. Também atuou como temporário por 3 anos na UNEB, na UFBA, onde cursa o doutorado em filosofia. Como escritor, publicou obras literárias pela editora Caramurê, dentre elas a novela infanto-juvenil Amar é uma Conexão de Escada, selecionada pelo PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, de 2018. É muita experiência de professor, hein, Saulo? Oi, Rita. Não é para quem colocar só um pé. Assim, vamos ver o que acontece. Né? Meus pais, professores, né? Meu pai, Delmo, Neuza, eu disse assim: professor já tem demais nessa casa, eu que não vou ser. Aí ia ser só um pouco, 10 anos. E para sempre. Então, para participar dessa conversa, eu vou chamar também o professor Ricardo Andrade, que é doutor em Ciências da Educação, com habilitação em Filosofia da Educação, pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho, mestre em Filosofia Contemporânea, na linha de pesquisa sobre Filosofia da Linguagem e Epistemologia, pela Universidade Federal da Bahia, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, ex-diretor de Formação e Experimentação Educacional do Instituto Anísio Teixeira, professor do ensino de filosofia e estágio no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atua com pesquisas e estudos em História e Ensino de Filosofia no Brasil, formação de professores, experimentação educacional, teorias da argumentação, nova retórica e teorias da verdade. Temas quentes para o momento, né, professor? Bem-vindo. Olá, Rita, muito obrigado. Olá, querido Saulo. É um prazer estar aqui com vocês para ter essa conversa sobre esse livro extraordinário que eu tive o prazer de escrever a apresentação. Estou pronto para a conversa. Ótimo, professor. Eu vou apresentar o livro, eu diria que é um querido. Eu sou suspeita para falar, mas eu falo. Né? Filosofia de um início ao outro. Claro que o professor Ricardo vai apresentar muito melhor do que eu, vai falar, mas eu não poderia sair daqui sem dizer nada sobre esse livro, sem dizer do meu encantamento. Eu falei para a Saulo agora há pouco, trabalhar no processo editorial de um livro, a leitura que se faz é diferente da leitura que se faz como leitor. Né? E como leitora, eu me encantei com filosofia. Eu estou encantada, porque eu estou em processo, com filosofia de um início a outro. Uma leitura extremamente fluida, rica em referências, dá vontade de conhecer tudo que Saulo conhece e dá uma frustração, porque a gente sabe que não vai conseguir nunca
né? Precisaria de 1000 vidas para conseguir dar conta disso. Mas é um livro muito primoroso, um texto acolhedor, embora seja denso, né? O professor Ricardo vai falar melhor nesse aspecto. É um livro denso na perspectiva filosófica, né? Apesar de ter uma leitura fluida, ele não peca em teoria, em sustentação teórica, em bases teóricas, em conhecimento, em produção de conhecimento denso, mas ele também traz uma reflexão sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. E aí tem um dos trechos que são destacados no livro que diz: o estrangeiro parte porque não basta estar vivo, é preciso ser livre. Não sei se dá para ver, não vai dar, porque a iluminação do meu estúdio familiar não é das melhores, mas é um trecho que fala desse momento que a gente vive, das imagens que a gente tem visto na mídia nas últimas... A gente sempre viu, mas a gente tem visto agora, nessa guerra do momento, pela dimensão política e econômica dessa guerra, mas fala de imagens que a gente tem visto, desse deslocamento de pessoas enfrentando as adversidades, enfrentando a possibilidade de morrer a qualquer momento em nome da liberdade. E esse é um dos trechos que me traz para essa visão, para essa reflexão do cotidiano. Eu convido a quem não leu para ler Filosofia de um Início ao Outro, para dizer que eu desejo, eu espero, eu rogo que este seja o primeiro de muitos livros de Saulo pela Editos, pela editora da UESC, que para todos nós é uma alegria, uma felicidade, é um contentamento. Ter esse reconhecimento de um trabalho de extrema qualidade no nosso catálogo é um presente, Saulo. Muito obrigada, professor Ricardo. Eu vou estar por aqui acompanhando e estou ansiosa para ouvir a conversa de vocês dois. Eu agradeço demais essas palavras, Rita. Realmente não estava no script, gente. Não era. Não. Ela trouxe realmente nessa amabilidade hoje da leitura. E, bom, eu só quero que se multiplique. Fico muito contente, mas não acabou ainda. Assim, eu quero que depois que Rita traz essa leitura, a gente... Nossa, estou satisfeito pela noite. Não acabou, gente. Eu jogo a bola, agora o jogo é com vocês. Um beijo, até daqui a pouco. Beijo, até. Opa! Então, Saulo, eu queria, Saulo, que você me desse uma resposta para o título desse livro. Como foi que você sacou esse título? Como foi que se construiu a história do título desse livro? Uma coisa que eu queria te perguntar há tempos, enfim. É muito inspirado. Você justifica ele, claro, no texto, mas eu queria que você contasse a história pessoal do título. Como é que surgiu? Bom, acho que tem duas motivações, assim. Eu imagino, primeiro, que era um livro de introdução à filosofia. Eu queria fazer um livro de introdução à filosofia, e o contexto é importante também. Foi o que todos atravessamos aqui, também que está dando esse boa noite a todos e a todas. Foi o primeiro trimestre da quarentena. Assim, naquele dia 17 de março, eu vi que não ia voltar o trabalho tão cedo, peguei as coisas junto com o Lini, minha companheira, e fomos para o interior, fomos para a Cachoeira. E assim ficamos, na verdade, foi uma mudança assim, completamente inesperada. E assim, dentro daquele contexto completamente impactante demais, eu acho que a gente ainda vai elaborando, agora que, de alguma maneira, nós todos vamos nos sentir um pouco mais confortáveis com essa situação, é que vamos talvez elaborar o que foi de verdade. Nós temos atravessado 2 anos em uma condição extremamente severa. E, assim, dentro daquele clima, eu ali não teria como continuar as aulas, ainda não tinham imaginado aulas que pudessem ser remotas, estava realmente tudo em suspenso. Eu dava a disciplina de introdução à filosofia, ali como professor temporário na UFBA, e quis assim que isso se tornasse por escrito. Eu queria expressar isso por escrito. Então, assim, um livro de introdução à filosofia no sentimento que eu tenho nesse momento,
que é de uma certa... um impasse, assim, como se fosse um ponto limite, que a gente tivesse em algum tipo de fim. E acho que sim, acho que a gente viveu um fim, vai vivendo um fim. Então, tem esses dois sentidos, do início ao outro, de introdução. Primeiro ia ser realmente o título, mais um título que seria Introdução à Filosofia, desses que a gente vai encontrando na biblioteca, tem vários maravilhosos, assim, mas não, acho que a motivação para que acontecesse o livro fosse que a gente imaginasse outros inícios. Então, tem esse aspecto de início, para o leitor que vier, para a leitura que vier. É uma maneira de iniciar a filosofia. Eu quero que sim, que seja uma ponte de acesso para quem quiser, quem sempre tenha assim, aquela curiosidade. Às vezes vem assim, pessoas de outras áreas. Eu sempre quis saber um pouco mais de filosofia. Que livro você me indica? Essa pergunta não é capciosa, Ricardo? O que livro você diz para essa pessoa assim? Eu queria aprender, tivesse um livro de filosofia que eu começasse. Qual livro? Não sei se você já tem algum na ponta, assim, alguns na ponta da língua. Hoje em dia eu respondo filosofia de um início a outro. Oh. Essa foi quase combinada. Bom, tem essa pegada, então, de um início a outro, e também da ideia de que todas as filosofias que vão se apresentando, e que são alguns pensamentos diferentes, eu quero trazer um início de cada uma delas. Então, vai sendo, percorrendo a filosofia de um início a outro início, a outro início, a outro início. Bom, temos aí o quadro Ótimo, do ótimo, ótimo, Saulo. Saulo, eu queria compartilhar com você algumas impressões do seu livro, né, com você e com o nosso público. O livro de introdução à filosofia, na verdade, o mercado editorial de filosofia no Brasil, ele anda aquecido há muito tempo, né? A reintrodução da filosofia no currículo, a partir de 2008, favoreceu isso, a ampliação do repertório de livros do Plano Nacional do Livro Didático. Começamos com 3, depois 5, depois 8. Enfim, nos últimos anos, de 2008 para cá, desde da lei 11.684, eu estava até lá no dia, Saulo, no dia da assinatura do vice-presidente e do ministro da Educação, retornando a filosofia e a ciência social, e a sociologia para o ensino médio, né? De lá para cá, nós tivemos um boom editorial com publicações de muito boa qualidade. Acontece que, antes disso, o retorno da filosofia ao currículo foi demorado, foi lento. A interpretação que foi dada à Lei de Diretrizes e Bases em relação à filosofia foi ambígua, que creio que foi, inclusive, propositadamente ambígua, né? Era o espírito do Darcy Ribeiro fazer uma lei que não criasse muitos atritos. Então, nós tivemos E antes disso, o período da ditadura militar, foi uma interrupção muito longa da presença da filosofia nas escolas, o que desestimulou, naturalmente, esse mercado de produção de livros para um público mais amplo, porque a presença da filosofia na escola sempre foi o carro-chefe que justificou a criação de cursos de licenciatura, programas de pós-graduação, enfim. Essa interrupção nos prejudicou, eu falo, porque pertencemos à mesma comunidade, né? Nos prejudicou muito, principalmente nesse âmbito do ensino, porque nossos colegas das ciências da natureza já estão bastante adiantados nessa comunicação científica democrática, dessa popularização da ciência e fazer circular o conhecimento científico complexo para um público amplo, interessado, enfim. Nós ficamos para trás, eu tenho essa impressão. Então, nesse sentido, eu creio que o seu livro vem, junto a outros bons livros, preencher uma lacuna importante de bons livros para introduzir um público mais amplo à filosofia. E o seu livro tem esse duplo caráter, né? Quer dizer, ele pode ser um livro didático, ele poderia estar no Plano Nacional do Livro Didático, como um livro de filosofia para todas as séries do ensino médio, como ele é também um livro para o leitor avulso, diletante, para o interesse acidental pela filosofia.
E como disse a colega Rita, agora há pouco, nesse aspecto, ele é um livro surpreendentemente bom, não é? Porque é um livro fácil de ler, você é um escritor experiente e você tem, pelo menos a maioria das coisas que você publicou como escritor, como ficcionista, foi para o público juvenil, adolescente, então você tem uma prosa num ritmo contemporâneo muito, muito compreensível, e ao mesmo tempo você não abandona o rigor da exposição filosófica, é generoso com as referências e faz aquilo que é o que se recomenda fazer quando se pensa em trabalhar com a filosofia nessa dimensão de uma educação filosófica. Você filosofa, você convida o seu leitor a filosofar junto com você. Então, essa é a impressão que eu tive. Fiquei muito feliz quando você me chamou para fazer a apresentação. Já sabia que ia ser uma coisa boa, mas ainda assim me surpreendeu. Está de parabéns, viu, Saulo? Está de parabéns. Ô, Ricardo. Que presente, né? Você traz agora um outro prefácio junto. E, assim, e agradeço, porque você, na verdade, sim, fica aqui registrado como anfitrião do livro, assim, tá na porta da entrada, assim, você tá aqui marcado de registro no livro, então embarca junto, né, nesse projeto. Que bom né, que te trouxe tanto ânimo e que dialogou tanto, e isso foi também a razão, que a gente já tem uns diálogos, né, a gente já vai dialogando há um tempo, nessa relação que você bem trouxe da filosofia da educação, do ensino, e também a gente vai insistindo mesmo como é importante a gente criar pontes para poder colocar tanto a filosofia no debate público e as pessoas terem assim o acervo, o instrumental para isso, como a escola ser realmente tá assim ali a serviço disso, a linguagem filosófica ser parte mesmo da educação, como engrandecedora da educação como um todo. E assim, a gente insiste, né, cara? Porque realmente só insistindo, porque parece que às vezes né, a filosofia fica um pouco querendo manter um tanto de cerimônia, né, ser muito cerimoniosa. Eu imagino, e com isso a gente às vezes abre brechas para também, existirem expressões da filosofia das mais aventureiras dentro do espaço público que ganham espaço e criam uma mobilização pública de debate que leva tudo às vezes, para pontos que ninguém da comunidade talvez quisesse que chegasse lá. Então, bom, eu vejo em você também essa vontade de criar espaços de fronteira também. Tá? Você tocou num ponto importante, né? A nossa comunidade sempre foi muito desconfiada. Esse é também um aspecto que contribuiu para estarmos fora dessa cena do ensino, né? Ao bem da verdade, a institucionalização, a história dessa institucionalização da filosofia no Brasil, ela sempre privilegiou a pesquisa, a investigação, a produção acadêmica, o ensino superior. Essa desconfiança de que a filosofia levada a estudantes, a jovens, não daria certo, ela está posta antes mesmo da nossa história universitária. Você sabe que eu estudei o Silvio Romero, encontrei um documento que era uma proposta de reforma do Colégio Pedro II, na qual explicitamente ele recomendava a exclusão da filosofia e a substituição pela lógica. Mais tarde, a filosofia entrava e saía do currículo republicano, conforme o ministro da Educação fosse um engenheiro ou alguém das humanidades. E nunca houve um lugar muito fixado por muito tempo na filosofia do ensino médio. O que acontece é que, quando ela se institucionaliza academicamente e ela privilegia a pesquisa, se produz uma timidez, isso que você chamou de cerimônia, né?
e é basicamente um sentimento de que não pode se dar um passo em falso nas altas paragens do pensamento. Falar bobagem, falar besteira é um risco imperdoável. E daí, então, isso inibiu não apenas o trabalho com a educação filosófica, mas inibiu até mesmo um sentimento de autonomia intelectual brasileiro, né? De pensar algo que seja brasileiro, que fale para o nosso povo, né? Como dizia o Antônio Cândido, a nossa literatura pode não ser tão boa quanto a literatura francesa ou inglesa, mas pelo menos fala de nós. E uma filosofia que fale daqui, como aqui você traz no seu livro, é importante para essa autoestima, né? Que também foi perturbada. Então, eu queria dizer isso, você trouxe um ponto importante, porque, de fato, essa dificuldade na democratização do acesso à filosofia, parte dela está muito na experiência acadêmica da filosofia, que durante muito tempo inibiu. Mas em tempos em que a filosofia se ver ameaçada também de sair, acadêmicos, filósofos da educação, professores, todos se juntam, todos se unem. Foi assim nos anos 70, 80, foi assim nos anos 2000, e está assim agora, né? E depois também a nossa comunidade mudou muito, não foi, Saulo? Acho que você, tanto quanto eu, testemunhou também que, desde a gestão do professor Adriano Corrêa para cá, a Ampof se abriu muito, a filosofia ficou mais flexível, né? Ainda com uma preocupação com o rigor, com a qualidade da produção, mas pelo menos o universo temático e problemático da filosofia ficou muito mais amplo, né? O que é que você acha? Sim, sim, verdade, né? Tem até um POF do ensino médio, né? De filosofia do ensino médio, também para relatos de experiência, porque agora a gente imagina a pesquisa, que a gente vai olhar um objeto, textos, traduções, etc., mas o relato de experiência de sala de aula, que realmente assim, pescam experiências filosóficas que a gente não teria, assim, não fariam tanto sentido. Assim, eu acho que como professor eu vivi experiências filosóficas que são diferentes, que expressam, e eu sinto pela experiência como professor, ali de figurinhas, de pessoas, de rapazes e moças que vão seguir os mais diversos caminhos, que a filosofia poderia ser como um espaço mesmo, assim, um espaço que eles podem tecer temas, os temas mais fortes relacionados a eles próprios e também sobre o mundo que eles estão enxergando. Aí, bom, por exemplo, um relato de experiência, vou lhe dar um, bem curto. Eu dei aula uma vez para alunos, gente, do quinto ano, não foi da quinta série, foi quinto ano, ensino fundamental 1, primário. Eu cheguei a dar aulas lá, no querido colégio ISBA, e assim, imagina, o que eu vou falar com... Você sabe, deve imaginar que uma sala de aula de meninos e meninas de 9 anos seja um furacão colorido, né? Realmente, qualquer exemplo vira, na verdade, a aula. Assim, o ser humano é um animal racional. O que não é racional? Um cachorro não é racional. Aí já vai... Eu tenho um cachorro. Eu também tenho. O meu fez isso, o meu fez aquilo. E, assim, nisso eu fui perguntar o que era consciência. A gente foi pensar o que era consciência, depois, claro, de todos terem relatado o que faz cada um dos seus cachorros. E aí um deles levantou a mão, imagina, um pitoco de gente disse assim, a consciência é um Wi-Fi universal. Olha o que ele me respondeu, ele me disse isso. A consciência é um Wi-Fi universal e nós somos os roteadores. Assim, aí eu fiquei olhando, é quase uma frase pré-socrática, high-tech, assim, o logos, assim, universal, tudo é uma coisa assim. E ele trouxe ali de uma intuição que eu acho que a gente tem que ficar cultivando também essas intuições. Elas elas movem mesmo o nosso pensamento da forma mais natural. E eu acho que a filosofia pode conversar diretamente, também a partir de suas intuições. Assim, olha, Wi-Fi universal, como assim? Pois é, que coisa, né?
pré-filosófica, né? O que já aponta uma vocação, né, dessa criança para a filosofia extraordinária, impressionante. E eu acho que é isso, Saulo, o segredo do seu livro, creio que vou revelar agora para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, o segredo é este, é que você, além de um escritor muito experimentado, é também um excelente professor, um excelente comunicador. Eu acho que você soube colocar no seu texto, você soube pressentir essas situações, essas experiências, como que você relatou agora. Porque o seu texto ele é muito sugestivo. Sabe aquilo que o Silvio Galo elaborou como metodologia de ensino para a filosofia, aqueles 4 passos, aquela Sim. coisa que teve, na nossa comunidade, teve um alcance extraordinário, né? Eu me lembro que um concurso público que eu participei, dezenas de candidatos, acho que 90% ou mais, quando indagados sobre o ensino da filosofia, fizeram alusão a esses passos. E eu vejo isso no seu livro. Eu tenho certeza que não foi assim que você pensou o livro, e eu também tenho certeza que essa referência não lhe escapa, mas o fato é que você concebeu o livro, primeiro, com uma atenção muito, muito grande à sensibilização, porque você sempre começa o texto a partir de uma conversa, de um assunto, você traz esta cotidianidade que faz com que a filosofia não brote assim do nada, né? Daquelas aulas péssimas que o professor escreve o nome do filósofo, a data de nascimento, a data de morte, e o país que ele nasceu, e isso não começa nenhuma conversa boa, né? E você começa bem, você sempre vai à poesia, à literatura, ao cinema, ao teatro, há sempre referências cultas que você incorpora ao repertório do estudante, e depois você problematiza, que é outro passo também que é convidativo a uma leitura atenta, que, de fato, introduza o leitor no problema filosófico. E você introduz problematizando, guiando no texto a reflexão por problemas, né? Formulando perguntas, e isso torna o texto instigante, ao passo que também você fornece referências, né? Você generosas referências, são citações que não são exaustivas, são curtas, mas são diretas e estabelecem um diálogo do seu texto com a tradição. Portanto, também você cumpre essa terceira etapa. A primeira seria a sensibilização, a segunda, a problematização. Você cumpre também no seu texto muito bem essa etapa de investigação filosófica, né? Que é como o professor Silvio chama. E, por fim, eu acredito que o seu texto, lido e conversado num ambiente de aula, ou numa roda de conversas entre amigos, permita aquilo que é, de fato, o que se espera com um trabalho feito com a filosofia, que se filosofe, que se pense, que se conceitue, né? O professor Silvio Galo, leitor de Deleuze, chama de conceituação. E eu acho que o seu livro ele é pleno nesse aspecto, né? E ele é atual nesse aspecto também. Porque, infelizmente, graças a essa exclusão curricular de décadas, nossa comunidade ficou muito atrás em relação, como eu já disse agora há pouco, né, em relação às outras. Nós temos poucas referências de como fazer bem esse trabalho de convidar a pensar. E você, eu digo poucas em relação ao tamanho do país, né, e a diversidade de culturas, de interesses. Eu acho que há lugar ainda para muitos trabalhos, mas o seu já preenche bastante a lacuna que havia, viu? Dá de parabéns, Saulo. Ô, Ricardo, nossa, gente, aqui essa sessão de homenagem, né? E aqui, obrigado mesmo. E a ideia muito tem disso, e de esforços que foram sendo feitos, né? Eu imagino, de pessoas que foram furando um pouco, assim, referências. Eu acho que um livro como O Convite à Filosofia, de Maria Helena Chauí, que foi, à época, uma ousadia, assim, tentar escrever para um ensino médio que a filosofia ainda nem havia, assim, de fato. Ela, um convite à filosofia, ela faz aquele catatal, né? Mas que também tem dessas imagens, tem um panorama, como é importante, e como eu fui ouvindo falar que muitas pessoas foram lendo esse livro, independente
de colégio, assim, eu fui ler o Convite à Filosofia, Maria Helena Chauí, e que esses autores que vão da academia e vão escrevendo livros didáticos, esses que vão agora... o próprio Silvio Galo escreveu um livro, Filosofia e Filosofias, isso que foi para professores professores do Brasil inteiro, pelo PNLD, o Juvenal Savian Filho. Então, assim, isso alegra. E, assim, pegando esse aspecto das imagens, dos problemas, realmente eu posso dizer assim, nossa, gente, eu fiz tudo de uma maneira muito consciente, muito detida, pesquisada, pegando todas as metodologias. De fato, Silvio Galo eu tenho videoaulas de Silvio Galo que eu fico escutando, assim, que ele tem no YouTube, que são muito boas, recomendo. Mas, assim, eu fiz a partir de problemas porque eu elaboro filosofia para mim assim. Olha, uma confissão mesmo, eu tenho muita dificuldade com um artigo puramente descritivo. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu vou ler assim um paper de filosofia, assim, olha a revelação, paper de filosofia, e ele vai descrevendo, assim, a noção tal, o conceito tal, isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Quando eu estou ali na terceira página, assim, minha mente já bateu asas que nem a borboleta aí do seu cenário, foi para outro lugar. E assim, e às vezes uma imagem, tanto que aqueles filósofos que não são bestas em nada, construíram às vezes uma filosofia em torno de uma imagem. E como isso é forte, né? Tipo uma alegoria da caverna, o gênio maligno, né? A estátua, né? que não tem sensações. Isso é extraordinário, assim. E eu penso muito assim, e que é um pouco da tradição da filosofia. A filosofia tem esse estilo, gente. Não é essa coisa talvez tão dialogada com a ciência, com metodologia muito, às vezes, mais árida para uma metodologia de ciência dura, uma coisa que foi sendo conquistada com o tempo, mas na tradição clássica você via, vamos lá, como é que começam os livros de Platão? Como é que o banquete, eu convido todo mundo que está aqui nos assistindo a ir lá no banquete, que fica assim, às vezes, nossa, um livro de filosofia com um certo respeito mesmo. O banquete de Platão começa com duas pessoas se encontrando na rua. E aí, como é que está você? Você soube que Sócrates fez... Não, aí eu vou te contar. Na verdade, o banquete é uma espécie de uma pessoa falando para outra, relatando, né, talvez fofocando, o que aconteceu no banquete que Sócrates apareceu quase de penetra, em que ele foi convidado por uma pessoa que ao mesmo tempo amava e odiava para falar sobre o amor e trouxe um dos maiores discursos sobre o amor da história da humanidade. E no meio do... Aqui, vamos lá, no meio do banquete, inclusive o discurso filosófico é interrompido por um amante, um ex-amante de Sócrates, que está completamente... ele está possesso, que Sócrates, assim, abandonou e não deixou nenhum bilhete. E se você está discursando sobre o amor, olha aqui, né? E aí vai elaborando. E a filosofia tem muito dessa vocação de que, realmente, ao mesmo tempo é uma parte concreta, ao mesmo tempo é o que se vive, o amor ali é vívido, e, ao mesmo tempo, é um conceito, sim, que a gente consegue abstrair e tenta indicar algum tipo, talvez, de universalidade em relação àquilo. Algum tipo de linguagem em que a gente possa conversar de uma maneira, assim, supracientífica. Você deu um exemplo agora, você falando, o jeito como você contou essa história, está lá presente no livro. Você faz justiça às melhores tradições do ensino da filosofia no Brasil. Me fez recordar agora o Jean Maguet, que foi o primeiro a escrever um programa de ensino para a filosofia, para a USP, né, para o curso da USP, em 35, 36, e ele chama atenção para o fato de que o ensino da filosofia deve envolver um encontro de personalidades. E o seu texto tem muita personalidade, tem muito texto de divulgação anódico que você não consegue imaginar quem está escrevendo, mas você se coloca ali, o seu jeito
alegre, baiano. Outro dia, um colega em comum, se referindo a você, falou: o Saulo tem a maior caixa de ferramentas que se pode imaginar. Então, você é visto sempre nessa comunidade, na nossa comunidade, como alguém com habilidades intelectuais e discursivas que são muito próprias. Então, o jeito que você contou agora, a história do banquete, lembra muito o estilo que faz da sua personalidade como intelectual desse tempo muito forte, muito atrativo no texto, né? Então, assim, você contou a história como se contaria para um público mais jovem, um público mais distanciado da filosofia, e consegue emprestar esse sabor, esse tempero de quem sabe contar histórias. E você sabe contar histórias. Aliás, fala um pouco disso. Você, como contador de histórias, isso lhe favoreceu, né, para fazer a parte em que você faz essas conexões de cinema, de filosofia, teatro, de filosofia. Como é que essa experiência você percebeu lhe favorecer? Esse exercício quase cotidiano que você tem de escrever, né, para públicos diversos. Vou aproveitar a sua pergunta, Ricardo, e assim trazer uma pergunta de um parceiro, assim, de escrita também, de contador de histórias, que é o Breno Fernandes, que está aqui nos comentários, e que ele fez um link assim já com o que você trouxe. Assim, a conversa realmente está sintonizada. E antes, assim, recebendo um recado da produção, olha só, gente, estão anunciando aqui que vai ter sorteio de 2 exemplares do livro até o final dessa live. Então você fica aí, preenche o formulário para acontecer esse sorteio e o livro vai chegar diretamente em sua casa. E, bom, e se não acontecer de ser sorteado ou sorteada, claro que você pode adquirir pelo site da Editus, e assim, que está realmente num preço muito acessível. É outra coisa que eu fico muito grato ter feito essa parceria com a Editus. E, bom, a pergunta de Breno, Ricardo, peraí, nossa, sim, são quatro comentários. Aí eu vou ler e responder você também. Ele está dizendo o seguinte: no livro, em textos como aquele sobre Bertrand Russell e a conquista da felicidade, você comenta da dimensão da filosofia para o cotidiano. Esse é um assunto sobre o qual eu já tinha ouvido falar, por exemplo, em Alain de Botton e outros autores da School of Life. Alain de Botton, assim, é um divulgador filosófico da França, que tem uma tradição mais de que filósofo é convidado para a bancada de jornal, para comentar assunto. E aí, o que você está achando? Alain de Botton é um desses, Luc Ferry, tem essas figuras. Mas me surpreendi mesmo com os textos sobre Guimarães Rosa e Heráclito, sobre Castro Alves e Albert Camus, sobre o filme A Ascensão. São críticas culturais que poderiam ser encontradas nas faculdades de letras ou nos antigos suplementos literários. Mas, curiosamente, a crítica cultural praticada hoje nesses espaços são muito baseadas nos filósofos da linguagem. Nossa, foi proposital não trazê-los. Eu não trouxe a rapaziada de letras, né, Breno? Breno é lá das letras. É verdade, Breno. Eu tenho algumas dívidas, realmente, que dessa rapaziada, né? De Jacques Derrida, Roland Barthes, esse pessoal aí, pós-estruturalismo. Mas, no final, eu coloco o Deleuze lá. O Deleuze é uma figura... Né? Não, tem que botar cara. Mas fazendo justiça, viu, Saulo, ao seu texto, o Bertrand Russell é um filósofo da linguagem, é um filósofo da linguagem, da linhagem analítica, né? É verdade. E aí, bom, mostrar como outros autores servem de esteio para pensar a literatura, o cinema e as outras artes? Obrigado. Realmente, em muitos textos aqui, eu parto de um objeto da cultura, de um filme, de um livro, e que a gente vai falando sobre o filme. O primeiro texto, por exemplo, começa de um filme que é um livro, é um filme que ficou bem famoso, né? O Homem Bicentenário, Robin Williams, aquele
né, aquele robô que vai se transformando em ser humano, que vem de um conto de ficção científica do Isaac Asimov, que é bastante, assim, bastante sinistro também, assim, de um robô que pode se tornar humano. E o que vai fazê-lo humano? É a grande busca dele. Um dia eu vou me tornar gente. Mas o que é ser gente? Bom, e o que aparece também no filme, se a gente parar para pensar, o que deixo aí para vocês. Agora vão rever o Homem Bicentenário, o filme inteiro, e também ler, bom, aí serve também o primeiro texto do livro, o que faz, enfim, aquele robô se considerar um ser humano. Então, são perguntas que tem na cultura. A cultura oferece perguntas para nós. Imagina, eu acho que de livros, enfim, de filmes, a gente poderia sair, e como sai para conversar sobre um filme, como a gente se pergunta, o que significa o final daquele filme? E assim, isso ser uma elaboração que possa gerar, acho que uma conversa filosófica que às vezes é mais, assim, mais conceitual do que tratar diretamente de uma noção filosófica, como quem quer analisar aquilo apenas analiticamente. E eu acho que isso me contempla muito. E, assim, dentro disso eu vou fazer a referência, quem é o pai dessa... Quem fez minha cabeça para pensar as coisas dessa maneira, que é outro grande divulgador da filosofia, já falecido, que também foi um professor universitário dali, do Pará, que é o senhor Benedito Nunes. Benedito Nunes. O Beneditão, né? Ele escrevia crítica literária como se fosse um ensaísta filosófico. As duas coisas ao mesmo tempo. E ele escrevia isso nos suplementos de jornal. E ele tem um livro, né, chamado O Dorso do Tigre, que ele traz ensaios de literatura, que na verdade são filosofia. Não há, assim, é a fronteira total. Ele tem a frase do Antônio Machado, né? A gente vai... O poeta vai para a filosofia e o filósofo vai para a poesia. O impossível é não fazê-lo. Assim, é uma frase que ele costumava repetir. E assim eu embarco muito nisso, em que ele ia comentando autores e autoras do tempo dele, Clarice Lispector. Nossa, comentou demais Clarice Lispector. Clarice, quando conheceu, chegou e foi cumprimentá-lo, o primeiro crítico que ela adorava. Assim, Benedito, você é um crítico que não é crítico. Eu adoro. Ela falou para Benedito Nunes. Porque, na verdade, o que ele dizia, eu não quero dizer que escola pertence, eu quero dizer qual concepção de mundo eu posso pensar a partir dessa obra. E eu penso muito assim, vendo filmes e livros e música também, né? A música aparece, assim, tento... E, bom, é por isso que a gente vai fazendo esses diálogos da cultura, porque eu acredito que deva ser um diálogo permanente com a cultura, o fazer filosófico. E também porque você tem muita proximidade com tudo isso, né, Saulo? Você é um cinéfilo, é também um cara interessado em teatro, em música. Olha, para quem não sabe, o Saulo também toca violão e canta, viu? Já pude testemunhar os dotes artísticos, né, do Saulo também. E uma coisa interessante também no seu livro, Saulo, é o capítulo Abolição e Filosofia, né? Você traz o personagem Anselmo da Fonseca, Luiz Anselmo da Fonseca, gênero, né? Geralmente interessados em dialogar com a tradição estrangeira, apenas. Né? E é curioso, como disse sempre um colega nosso da UFBA, o professor Crisóstomo, quando a gente viaja lá para fora, ninguém quer saber de nós sobre os filósofos deles. Né? Ninguém quer saber o que a gente sabe de Descartes, de Platão, de Kant. Eles querem saber das coisas nossas. Né? E você privilegiou aqui no seu livro, com referências relacionadas à cultura brasileira, né? Não apenas nesse capítulo, ao longo de todo o livro. Tem canções do nosso repertório popular, tem coisas ligadas à nossa literatura. Mas esse capítulo é muito especial, queria que você falasse um pouquinho dele.
Obrigado. Bom, isso lá fora, né? Isso me lembrou, acho que uma fala de Tom Zé no documentário dele, assim, que convidaram um DJ brasileiro para tocar na França, e ele foi, assim, pesquisar todo o world music, assim, tudo que tivesse ali na França, estivesse tocando muito. E aí ele começou a tocar o DJ, aí Tom Zé rindo, assim, o pessoal começou a interromper, ele, bota a música do Brasil, a gente não quer ouvir mais as músicas que a gente ouve sempre, a gente quer justamente ouvir o que você vai trazer de diferente. E isso é um tanto do incômodo também, né, que a gente vai assim colocando também, dialogando, claro, dentro da academia, mas assim, às vezes eu penso, poxa, posso me tornar um grande especialista em Descartes, também estudo doutorado, um autor da tradição clássica, Tomás de Aquino, e assim, mas assim, posso realmente me aprofundar, só que ainda assim é como se ainda assim eu vou estar a 5, 6 pessoas de distância do núcleo daquilo. Vamos dizer, é como se eu fosse aprender inglês em relação a um garoto ou uma garota que são nativas de inglês. Então, assim, eu me pergunto mesmo se o grande lance seria a gente, claro, e como cada vez mais, com o que tivermos, lançar a nossa contribuição direta, porque nisso nós somos nativos, na nossa experiência brasileira, que realmente é única, historicamente. A gente tem aqui uma confluência de forças que é única, que, claro, que a filosofia pode e deve se colocar. E um exemplo disso que eu fui trazer por um original que eu descobri, assim, na Biblioteca Nacional, que era um original de um professor de medicina aqui da Bahia, da Faculdade de Medicina, que é o Luiz Anselmo, que é o nome do bairro. É um professor negro de medicina, ali, nascido em Santa Amaro, que ele publica, em 1885, um livro sobre o problema da escravidão, assim, a algeriza total que ele tem contra o que está acontecendo. O Brasil, o último país que ainda não trouxe uma abolição da escravatura, uma calamidade. E aí, o que ele faz? Ele tem um capítulo lá chamado Escravidão e a Filosofia. Nossa, isso para mim é um tesouro aquilo, porque ele pega os autores que são mais lidos da filosofia da época e vão dizer, olha, vocês não leem todos esses autores? Meio que dizendo para as elites, todos eles são contra a escravidão. Aí ele vai dando um exemplo, aqui, Augusto Comte, os autores que hoje a gente nem lê tanto, Truffaut, um colega de Comte, Truffaut, e assim, e ele vai vendo assim, pegando vários trechos e analisando, dizendo assim, e aí ele também vai tentando falar com a igreja, mobilizar a igreja para poder obrigar a abolição, e dialogando com os autores da teologia, e ele faz uma necessidade vital filosofar. Não é um instrumento apenas, não é um diletantismo. Assim, a filosofia naquele momento, ele utilizou também como arma. Dizer assim, olha, vou utilizar contra vocês os autores que a elite lê, e dizer que tudo isso é contra o regime que a gente tem. Então, nós temos isso. Nossa, Ricardo, isso daria uma conversa incrível. A gente adora também desses assuntos. É algo que eu gostaria também de dar mais espaço para a filosofia que vai brotando no Brasil, na Bahia, assim. E eu fui atrás achando, assim, isso eu descobri por conta de um romance que eu fui escrever, um romance histórico sobre Rui Barbosa e Castro Alves. Assim, realmente, eu vou tendo um trânsito com a literatura, e assim, lendo Rui Barbosa e Castro Alves, que é um romance sobre talvez uma rivalidade entre o poeta jovem, sedutor, e o erudito, casmurro, tímido, Rui Barbosa, né? Tipo um Apolíneo dionisíaco ali, sendo colegas a vida toda. E eu descobri que os pais dele brigaram. Os meninos nem eram nascidos, João Oliveira e o Antônio
Castro Alves, brigaram por uma questão filosófica num jornal da Bahia. Que era a briga entre o materialismo e o coisa que a gente nem fala mais hoje, ecletismo, o ecletismo filosófico. Né? O ecletismo é uma corrente muito interessante. Assim, e aí eles queriam aplicar aquilo na medicina. Então, onde está a alma, no corpo, e assim a vitalidade que corre no sangue, e aí a materialidade, como é que você explica, como é que você aplica isso? E eles brigaram, sério, dizendo, um chamando o outro de estúpido, dentro do jornal, as disputas filosóficas, assim, e isso sendo como parte de um diálogo de comunidade. A filosofia como parte da cultura. Pronto, é isso. Acho que era o meu objetivo. Acho que eu cheguei a qual era o meu objetivo nessa história. Eu quero ver a filosofia como um membro da cultura. Mas, ao mesmo tempo, que não se confunde. Também ela analisa aquela cultura, mas também é impulsionado por essa mesma cultura. Eu acho que a gente não pode perder esse fio. Vamos dizer. Opa, seu microfone. Eu gosto dessa chave. Eu falei do Crisóstomo, o Crisóstomo também insiste nessa tese. Né? O professor Crisóstomo foi nosso professor e é alguém muito preocupado com o desenvolvimento da filosofia no Brasil. E a ideia da filosofia como coisa civil, tal como ele advoga, é esta tese da filosofia como uma dimensão da cultura. Agora, na perspectiva do seu leitor, o seu trabalho dialoga com uma noção que, para mim, é muito cara, a quem devemos ao missionário francês, né, professor da USP por algum tempo, o Gerard Lebrun, num texto de 75, 76, no famoso encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, organizado pelo professor Gianotti, e que foi proposta a questão por que filósofo? Na resposta do Gerard Lebrun, e você deve conhecer isso, porque ela repercutiu muito em trabalhos posteriores sobre o ensino da filosofia, ele surge com uma noção interessante, muito sugestiva, que é a de uma linguagem de segurança. Eu, num trabalho que publiquei a respeito disso, chamei de retórica de segurança, que é exatamente o convencimento de que o leitor inicial da filosofia, o público-alvo do seu livro, não está, pelo menos de imediato, interessado na erudição filosófica, nas complexidades e tecnicidades do trabalho acadêmico, não está interessado nisso. Ele busca uma filosofia que possa favorecer a sua própria retórica, o seu próprio modo de expressão. E nisso você é incomparável, né, Saulo? Você exatamente encarna esta retórica de segurança, essa retórica que o leitor pode esgrimir contra os seus opositores, né? Contra aqueles que representam a ignorância, o atraso, o reacionarismo. Então, o seu livro, nesse sentido, favorece a esta retórica da segurança. O leitor encontra nele argumentos e um modo de... eu vou até confessar que agora eu não me lembro qual, mas um tema uma das muitas coisas que aprendi no seu livro, outro dia foi parar numa aula, outro dia foi parar numa conversa de família. Então, você municia o seu leitor de um repertório fantástico para esgrimar a inteligência, tal como sugere o Gerard Lebrun, essa retórica de segurança. Nossa, Ricardo, acho que você já tem uma análise, assim, já tem uma crítica, acho que é uma crítica pronta. Assim. Eu gostaria de fazê-lo, mas eu não posso, né? Porque eu fiz a apresentação, eu não posso fazer a crítica. Mas eu estou estimulando alguns colegas a ter essa satisfação. A expandir a partir desse conceito, gostei, né? A retórica de segurança, a ampliação da retórica, sim. A filosofia como ampliação de repertório, a ampliação de possibilidade de discurso.
inclusive assim, de linguagem comum para os debates públicos, assim, às vezes, ou de amolador de faca, ou às vezes também como o mediador das, das múltiplas conversas dentro de um ambiente público. E assim, eu não fiquei de fora de pensar isso enquanto estava ali colocando. Assim, tem, acho que textos que falam diretamente sobre isso, como a racionalidade religiosa, que traz assim, qual é a possibilidade que a gente tem, como é que a gente pode dialogar de uma maneira ampla e pública a partir de profissões de fé completamente diversas. Como é que a gente senta e conversa sobre a mesma coisa? Pô, a filosofia pode ser também ela também pode servir como aquele papel em que as palavras podem ser unívocas. Né? Assim, diga assim, olha, tá bom, vamos conversar sobre isso. A gente vai partir do quê? Do seu texto ou do meu? Poxa, não, assim, do meu território, não, a gente vai ter que achar um ponto comum. E assim, como, por exemplo, acho que os medievais, naquelas tantas teologias que ficavam se degladiando ali durante o período do século XIII, eles foram achar na filosofia uma linguagem que eles conseguissem conversar diretamente. Assim, os árabes com os judeus, com os católicos, eles conversavam ali, dentro daqueles conceitos que eles pegaram na filosofia. Então, acho que, poxa, olha, é um serviço que a filosofia pode trazer publicamente. E assim, eu fui trazendo, inclusive, figuras que, assim, digamos, que para sentar numa mesma mesa, assim, filósofos e filósofos, ia dar um certo trabalho. E eu acho que eu acho interessante, assim, pegar tanto uma autora, assim, da tradição, uma autora que virou padroeira da Europa, que é Edith Stein, uma filósofa, a cria de uma das discípulas de Edmund Husserl, que vira também uma eminência da fenomenologia, se torna né, uma santa, ela é certificada. E assim, é de uma tradição completamente diferente da de Sartre, que também fica ali colocado como alguém que possa ser para a gente pensar sobre a ética. E eu acho que o Bertrand Russell também, é figura também bem, uma figurinha, né? O Bertrand é uma figurinha. E assim, eu acho que eu procurei trazer autores de tradições diferentes para justamente estabelecer a possibilidade de uma fala, que a filosofia é um espaço público de diálogo. E aí, bom, e dentro disso tem alguém até me perguntando aqui, Saulo, você falou de como o final de um filme pode ser o começo de Davi, alguém não, Davi Boaventura. E aproveito para cumprimentar todo mundo que foi dando boa noite, Elisângela, oi, Kelly Ângela, Kelly, essa aqui é o futuro da filosofia, viu, Ricardo? Nono ano, ela já falava mais de Aristóteles do que eu. Sei também, boa noite para o Lourdinha, Norma, Kátia, a Delma, meu pai, Ileusa, minha mãe. Eita, que bom. Norma, Suzana, que está aqui. E aí, Davi me pergunta, Saulo, você falou de como o final de um filme pode ser o começo de uma discussão filosófica, mas estamos com a profusão de entenda o final do filme nos portais, que não começam discussão. Como chegamos a esse descompasso e na sua escrita, como você responde a esse contexto? Ou seja, já na internet todo mundo explica tudo, né? Assim, tipo, entenda o final de Batman. Eu já vi, inclusive, que Batman acabou de ser lançado, já tem um vídeo de algum canal dizendo isso, entenda o final. É verdade. Como se a gente tivesse fórmulas prontas já para dar conta desses objetos da cultura. Olha, acho que a graça é justamente estarem aberto, né? Serem essas obras com possibilidades em aberto, para a gente tecer considerações que possam, de alguma maneira, assim, capturar uma antena sobre o mundo.
E eu acho que a arte faz isso de uma maneira muito rápida. É muito rápida. A arte bate na antena ali, às vezes ela nem sabe o que é que está batendo, mas ela já pegou. E é por isso que eu gosto muito de acompanhar mesmo, e acho que a gente pode prestar atenção na literatura, no cinema, para ver o que está por vir. Assim, tipo, um dos textos inclusive sobre o cinema, gente, que é Aristóteles e o cinema, que eu coloco o que é verdade, né? Que o pessoal lá do Hollywood, todo mundo usa Aristóteles para poder fazer roteiro hollywoodiano. É verdade, eles mesmos confessam. E aí a gente foi vendo, ali eu fui vendo, analisando possibilidades de cinema, por exemplo, o que indica, em 2019, tantos filmes terem finais de convulsões da sociedade. Tipo, que antena é essa que parece que está se ligando e ninguém conversou? O diretor do Parasita não ligou para Kleber Mendonça Filho, que fez Bacurau, que não ligou para o diretor de Coringa, e todo mundo fez aqueles finais apoteóticos de convulsões no mesmo ano, sendo lançados quase ao mesmo tempo. Tipo, que espírito do tempo é esse? E aí, realmente, eu acredito, Ricardo, realmente eu acredito que o filósofo e a filósofa é a figura que chega e diz, opa, chamaram? Então, eu tenho algumas hipóteses sobre o que possa ser esse espírito do tempo. Pronto, para mim esse é o papel do filósofo. Sim. Maravilha, Saulo. Eu acho que a gente já tem mais de uma hora, né, de conversa, já está no momento da gente se encaminhar para o final. Eu queria falar as minhas palavras de agradecimento à Editos, né, que é uma editora que tem um catálogo de publicações respeitável, tenho aqui muitos livros publicados pela Editos, e queria também cumprimentar a Universidade Estadual de Santa Cruz, né, que é uma instituição muito importante aqui no nosso estado, tenho colegas lá. A UESC é uma instituição... Sabe que uma vez o vestibular da UESC usou um texto meu, eu fiquei tão orgulhoso disso, a única vez que eu fui parar num vestibular. Aí me convidaram para responder, um colega, professor de letras, me convidou para responder questões da prova do meu texto. Ele me deu uma pesca e me ajudou depois a não me sair tão mal. Mas a Edito está de parabéns por publicar essa obra fantástica. Eu tenho certeza que vai ter outras edições, porque é um livro muito, muito, muito bom. E agradecer ao Saulo, mais uma vez, pela oportunidade que me deu de participar disso, de ser carregado junto com o texto dele, na apresentação que fiz. E é isso. Desejar a todos uma boa noite, um bom final de semana. Acho que o Saulo vai falar aí do livro, né? Acho que não sei se já tem resultado para o sorteio. Fala aí, Saulo. Bom, primeiro lembrando, Ricardo, que você tem muitas crônicas, você escreveu muito tempo crônicas em jornal, e se isso acabou sendo publicado em algum lugar. Isso aí fica uma... Agora me veio essa dúvida. Ainda não, né? Bom, deixa aí, como diriam os... Põe na gaveta e não sai, né? Não sei o que acontece. Quem é que falava isso? Eu acho que era aquele gaúcho qual é o nome dele? Os poeminhas pequenos, de Alegreto. Ele falava, faça um poema, ponha na gaveta, se sair, publique. Eu fiz os artigos, pus na gaveta e não consegui publicar até hoje. Mas, bom, ainda estão aí. Assim, e, assim, agradecendo, assim, realmente, a UESC é, assim, uma instituição que eu admiro demais, a Editos, que já assim, me conquistou desde uma festa literária que eu pude acompanhar lá em Ilhéus. E, assim, são figuras que estão tocando um projeto maravilhoso. Assim, as estaduais aqui, nossa, a gente tem que tirar mesmo o chapéu, e também aí do FRB. Foi no território do FRB que eu fui escrevendo esse livro, Filosofia de um Início a Outro, digamos. Esse foi no Recôncavo Baiano, ali em Cachoeira, que eu comecei e terminei ali. Mas Ricardo já está um pouquinho mais para além das curvas do Recôncavo Baiano, que é ali, que é ali em Amargosa, né, Ricardo? E aí, bom, e nisso, gente, eu vou revelar os nomes. Isso, os nomes.
Os nomes já saíram, dá uma olhada aí. Já saíram os nomes do sorteio, quem foram sorteados? O Ricardo está rindo, né, Ricardo? Vamos lá, né? Bom, acho que é homenagem ao quadro. O primeiro nome sorteado, João Caetano. Ô, João Caetano, saudações ao querido João. Podemos revelar, Ricardo, né? Assim, João Ricardo, que além de incrível músico, capoeirista, mestre em ciências sociais, filho de Ricardo. Sim, salve, João. E também outra figura que foi sorteada aqui, que Breno Fernandes. Breno Fernandes, que foi um dos primeiros a comprar o livro, e assim, agora está sendo beneficiado para receber outro livro, hein, Breno? Agora você está aí com a incumbência de presentear esse exemplar, talvez para outras pessoas que possam assediar a Breno, que estão fazendo parte dessa live, para ele também repassar o exemplar ganhado. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por essa boa audiência de vocês. Obrigado aí, minha tia Ana. Oi, tia Ana. Também tia Isa. Tudo bom? E assim, para agradecer demais por vocês estarem aqui comigo nesse momento, então, de a gente colocar esse livro para andar. E aí, eu conto com vocês a partir de agora. Bom, então, com isso, Ricardo, também muito obrigado, para sempre no coração, pelo prefácio e agora também por a noite de hoje. Muito obrigado mesmo. Certo? E também obrigado, Yu. Tchau. E todo mundo. Obrigado, Norma, minha prima, todo mundo da Editas. Tchau, gente. Aqui.